Graça e paz da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em Josué 3, do versículo 1 ao 17, onde fala do Rio Jordão, as introduções, a promessa e as águas divididas. Aleluia, Deus da glória. E se levantou Josué de manhã cedo, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e repousaram ali antes que passassem. Não lhe foi dito como iriam passar, mas somente que isto seria feito. E passados 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento. No acampamento, Josué lhes havia dito o que deviam dizer ao povo. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e os sacerdotes e os levitas que a levarão, vós partireis de vosso lugar e seguireis. Os sacerdotes que carregavam a arca sobre os seus ombros, e as varas de cada lado da arca que foram postas ali para este específico propósito. Era tipo de Cristo, né? Era um tipo de Cristo. O único que tem a glória de Deus e que a arca representava Jesus, disse aos discípulos: me sigam. Ele ainda está dizendo o mesmo, a mesma coisa. Há milhões de pessoas, infelizmente, muitas estão seguindo outras coisas. Mas entre vós e ela há uma distância, como da medida de 2.000 côvados, quer dizer, 920 metros. E não vos aproximareis dela, a fim de que saibais o caminho por onde haver de ir, porquanto nunca passastes, como agora, por este caminho. Antes da cruz, os homens não poderiam aproximar-se de Deus, ao menos não diretamente, porque o sangue dos touros e dos bodes não podia expiar os pecados, está lá em Hebreus 10, do versículo 4. A partir da cruz, somos convidados a aproximar-nos com confiança do trono da graça e fazer isto quantas vezes quisermos alcançar a graça. Está lá em Hebreus 4,16. E Jesus disse ao povo: santificai-vos, porque o Senhor fará amanhã maravilhas entre vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: tomai a arca do concerto e passai adiante deste povo. E eles tomaram a arca do concerto e foram caminhando diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: desde o dia de hoje começarei a te engrandecer diante dos olhos de todo Israel, para que entendam que como foi com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, mandarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando tiverdes chegado até a borda das águas do Jordão, parareis ali no Jordão. Aleluia, Deus. A libertação do Egito não foi necessariamente um tipo de salvação, como muitos acreditam. De fato, enquanto estavam no Egito, o Senhor chamou os israelitas de meu povo. Está lá em Êxodo 3, do versículo 7. Foram salvos não por serem libertados do Egito, mas sim por confiar na aliança abrâmica. Está lá em Gênesis 15, do versículo 6. A libertação do Egito tipificou a libertação do domínio
da natureza pecaminosa, está lá em Romanos 6,14. Essa libertação foi efetuada assim como é efetuada na qualidade pela fé no Cordeiro imolado. Está lá em Êxodo 12, do versículo 13. No deserto, Israel deixou de ter fé no Cordeiro imolado. Então vagou sem rumo por 38 anos. Uma geração inteira morreu no ermo lamentável. Infelizmente, milhões de cristãos modernos seguem da mesma forma. Eles retiram a sua fé do Cordeiro imolado e colocam em outras coisas. Tal direção sempre resulta em morte. A travessia do Jordão é um tipo do batismo, com o Espírito Santo, porque é impossível reclamar as coisas de Deus sem a condução, a direção, o poder do Espírito, o qual, entretanto, sempre espera dentro dos muros de Cristo e da cruz. Está lá em Romanos 8, do versículo 2. E Josué então disse aos filhos de Israel: achegai-vos para cá, escutai a palavra do Senhor vosso Deus. E acrescentou mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no nosso meio, e que ele lançará diante de vós os cananeus e os heteus e os heveus e os fariseus e os gergeseus e os amorreus e os jebuseus. Aleluia, Deus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa ao Jordão diante de vós. Cristo, de quem a arca do concerto era um tipo, foi adiante de nós e assegurou-nos a vitória e a fé. A confiança nele nos assegura a sua vitória. Seguramente é tanto a vitória que ele conquistou só para nós, porque cremos. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, a cada uma tribo, um homem. O número 12 é o número do governo de Deus. Entretanto, é o seu governo e não o do homem. Significa que o homem não deve reduzi-lo de nenhuma maneira. E será que quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, estiveram sobre as águas do Jordão, e as águas do Jordão se partiram, porque as águas que vêm de cima se deterão em um montão. Os sacerdotes também são um tipo de Cristo. No mesmo momento em que os pés deles tocaram na água, as águas se partiram. Tal é o poder de Cristo sobre o inimigo de vossas almas. Mas que se saiba, o Jordão só figura diante de Cristo e não diante de nós. Aleluia, Jesus. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes, adiante dos povos, levavam a arca do concerto. E enquanto os que levavam a arca entraram no Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca foram molhados à beira da água, porque o Jordão transbordava por todas as suas ribeiras em todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam em um montão, bem longe da cidade de Adão, que está ao lado
de Zaretã e as que desciam ao mar das planícies, ao mar salgado, é o mar morto. De todos foram separados o povo, passou em frente de Jericó. Mas os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam em seco, firmes no meio do Jordão, até que todo o povo acabou de passar o Jordão e todo Israel passou em seco. Muita gente acredita que o Jordão, como decreto aqui, tipifica a morte e Canaã, o céu. Entretanto, o Jordão tipifica a morte, mas a morte da carne. E Canaã tipifica a nossa posse das promessas de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus da glória. Aleluia. Você quer ser usado por Deus como líder? Você pode. Você está sempre procurando por pessoas a quem possa promover. Deus está sempre procurando pessoas que Ele possa promover. E você pode ser uma delas, assim como Josué. Você tem a capacidade e um potencial tremendo. Tudo que precisa fazer é desenvolvê-lo plenamente. Isto envolve permitir que Deus o transforme. Às vezes o processo pode ser doloroso, mas em longo prazo, né? Será o benefício para você. Aleluia. Um bom líder nasce pronto ou se faz? Algumas pessoas nascem com qualidades naturais de liderança, mas ainda precisam passar por um processo de desenvolvimento que transforma em tudo que podem vir a ser. Não veja a liderança como algo que só pode ser alcançado por pessoas especiais, que possuem grandes talentos, pessoas comuns que possuem objetivo em comum e que fazem um compromisso em comum, podem ajudar um número incomum de outras pessoas. À medida que desenvolver a qualidade de liderança que Deus colocou em você, lembre-se de que você está investindo no futuro. Você pode cumprir o plano que Deus tem para a sua vida, mas deve ser determinado e se recusar a ser qualquer coisa inferior. E tudo que pode ser o principal segredo para passar de onde você está para onde você quer ir é continuar, seguir em frente. Desenvolva o seu potencial ao máximo. À medida que fazer isso, encoraje outros a fazerem o mesmo. Seja tudo que você pode ser e depois ajude alguém a fazer o mesmo. Eita, Deus da glória. Aleluia, Jesus. Glorificado seja teu santo nome. Que mensagem linda, né? Nós devemos entender, né, o que Deus quer com cada um de nós. Aleluia. Se Ele te deu um ministério, cuida. Se Ele te capacitou, porque Ele sabe que você tem condições. Eita, Deus da glória. Que Deus venha abençoar teu lar, tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos. Que Deus te abençoe. Se estiver enfermo, que Deus venha tirar toda enfermidade, Pai querido e amado. Visita aquela família que foi para a fronteira, meu Deus e meu Pai. Guarda cada uma delas, Senhor. Oh, Jesus querido, Jesus amado, visita os enfermos do Caldeirão do Iranduba, os enfermos de Manaus, Pai. Eu te peço e te agradeço, Pai querido e amado. Só Tu podes soprar todo o mal, Senhor. Eu confio em Ti e te agradeço, meu Deus, por mais um fôlego de vida, por mais um dia estar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.